Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre novidades do anime Pokémon que estão por vir. Basicamente esse vídeo é um vídeo de spoiler, então se você não tem interesse em assistir o spoiler, eu vou avisar pra vocês, alerta de spoiler, se você achar que é necessário você sair do vídeo, eu vou entender. E é isso, tá? Até lá eu vou conversar sobre algumas coisinhas aqui com vocês. E espero que vocês deixem o like de vocês pra dar aquela força. E muito obrigado pela presença de todos. Bora lá pra mais um vídeo da semana. Deixa seu like. Não esqueça de passar no meu link da Amazon pra dar aquela forcinha também. Bora lá então conversar sobre essas novidades aqui do Anipoke. Seguinte, antes de mais nada, antes de ir de vez para Anipoke, vai rolar evento de Swampert 7 estrelas no Scarlet Violet, tá? Exatamente, esse Swampert, ele inicia agora o evento amanhã, às 9 da noite aqui pelo Brasil, né? Mas a gente sabe que, assim, oficialmente o evento já começa no dia 31, então pro Brasil acaba vindo um pouquinho mais cedo por conta dos horários, para bater de frente com o horário lá do Japão. Mas, começando Swampert Terastal Veneno a partir de amanhã, 7 estrelas, tá? Ele vai até o domingo pra nós, e aí ele retorna no dia 7 de junho, que provavelmente seria 6 de junho às 9 da noite, na mesma configuração esse daqui. Então, Swampert chegando aí. Eu não consegui colocar essa informação no meu último plantão, justamente porque assim que eu postei o plantão, saiu essa novidade. Então, deixando isso aqui pra vocês. Beleza? Não esquece de passar no roxinho, que a gente provavelmente vai atrás de Swampert. E é isso aí. Bom, agora eu quero conversar com vocês sobre o Anipoke. Um novo episódio foi revelado dentro da grade de episódios que a gente já havia, enfim, conversado aqui durante essa semana. E ele vem como episódio 54. É um episódio que se chama A Bênção Eterna. É um episódio que aparentemente vai se focar no Friede e no Terapagos. Provavelmente o Friede indo mais a fundo sobre os mistérios envolvendo Terapagos. O que é importante, porque entra aí para um paralelo em relação a tudo que está acontecendo lá na escola. Eu acho que é um episódio que, enfim, provavelmente vai ter uma carga maior de Capitão Pikachu, Friede e do próprio Terapagos, que é o Pokémon que vem, né, sendo o núcleo aí, de boa parte dessa história dos Trovonautas. Então, episódio interessante e ele entra aí como um novo episódio revelado. Agora ainda temos mais um episódio ainda para ser revelado. Esses episódios estão sendo revelados bem aos poucos. E provavelmente a gente vai seguir com aquela ideia de que os últimos 2 episódios aqui dessa lista, que seria o último episódio de junho e o primeiro episódio de julho, eles provavelmente não devem acontecer, né? Porque o Japão entra numa Golden Week ali, que é um break que eles têm por lá. Então, talvez não tenha episódios nessas 2 semanas, tá? Se rolar, eu volto aqui para avisar vocês, tá bom? Bom, então é isso basicamente em relação a novos episódios. E agora, alerta de spoiler, a gente vai conversar sobre o spoiler do episódio dessa semana, que chama bastante atenção, por conta que uma coisa vai acontecer. E esse episódio, ele já vinha chamando bastante atenção por conta de possíveis acontecimentos. Então, alerta de spoiler, se você achar que é necessário você sair, saia agora. E é o seguinte, em base do Griffon, que, assim, é um fiel aliado do pessoal do Anipoke desde jornadas, que vem colocando informações pra gente e, enfim, dando alguns spoilers sobre os acontecimentos futuros do anime. Ele basicamente deu uma descrição completa sobre o que vai acontecer no episódio 52, tá? Bom, eu não vou dar os pormenores desse episódio, vou me focar de fato no mais, assim, interessante que vai acontecer aqui, que eu julgo são 2 situações, na verdade 3. A líder de ginásio Rhyme vai aparecer, vai contar com um rapzinho ali bem legal, bem maneiro. E depois nós vamos ter o Pokémon Capaskid, que vai acabar ficando preso em algum lugar,
A gente vai ter esse contato com esse Pokémon. O Wattrel vai salvá-lo, mas aí o Roy acaba despencando ali de um penhasco. E como a gente imaginava, o Wattrel vai evoluir para Kilowattrel. Então esse é o maior foco em relação a esse episódio. A evolução chega. Eu já havia falado para vocês que eu ainda acho essa evolução um pouco prematura, mas ela se choca com uma situação que eu acho que esse anime quer fazer. Ele quer acelerar certas situações para que ele possa se desprender de coisas que, enfim, já estavam ali por muito tempo, como é o caso do Wattrel. E quando eu digo que é um pouco prematuro, não é pela presença do Wattrel como Pokémon do Roy, mas sim pelo time screen do Wattrel, né? O Wattrel apareceu pouquíssimas vezes durante Horizontes, até então a gente tá aí, já chegou na casa dos 50 episódios. O Wattrel entrou até cedo em Horizontes, mas depois ele teve aparições bem singelas, né? Não foram tão grandiosas assim. E eu queria um pouquinho mais de Wattrel, mas já que não vai acontecer, então esse episódio é o último episódio como Wattrel, e nasce aqui o Kilowattrel, né? A sua evolução vai acontecer. E como eu falei pra vocês sobre ritmo, eu acredito que o anime, depois dessa fase terastal, deve voltar com tudo para situações envolvendo exploradores e, enfim, e as coisas devem estar bem aquecidas até lá. E eu acho que eles vão querer, pelo menos, né, Liko, Roy e Dot com pokémons mais fortes. Então, é justificável, provavelmente, a aparição de um Kilowattrel já de cara. E no final desse episódio, a gente vai contar com a silhueta de um Pokémon. E o Griffon acabou avisando que a silhueta desse Pokémon é o Annihilape. Isso é muito interessante, porque o único personagem de Pokémon que a gente conhece que possui um Annihilape em Paldea é a Eri, né? A membro do Team Stars. E será que a gente vai ter o debut dessa personagem aqui? Será que cai bem a presença dessa personagem aqui? Talvez até mesmo para auxiliar os nossos amigos aqui, os 3 desafiantes do Terastal, a ficarem mais fortes? Ou esse Annihilape tem um outro propósito? Lembra que eu falei sobre um lance de acelerar certas situações? Annihilape é um Pokémon que já tá na última forma, é um Pokémon forte, é um Pokémon fantasma. Então poderia casar com uma captura de alguém aqui, né? Na verdade, essa passagem por Mesagoza e esse teste, acho que a única coisa que tá faltando mesmo para dar aquela incrementada, além de evoluções, são capturas novas, né? Então, quem sabe o Annihilape chegando aí pro Roy, pra Dot, pra Liko. Eu já teorizei lá atrás o porquê eu adoraria Annihilape pra Liko. E se você se lembra, né, eu acho que seria muito interessante um Annihilape pra Liko por conta que eu queria que os Pokémon dela representassem sentimentos, né? Então, seria interessante. E Annihilape aparecendo. Pode ser pra qualquer pessoa, inclusive pra Eri. Algumas pessoas teorizam a Raime, a líder de ginásio, mas vale lembrar que ela não possui esse Pokémon nos jogos. Seria então algo mais exclusivo para o Anipoké, né? Lembrando que o Annihilape é tipo fantasma, a Raime, ela também é focada tipo fantasma, então quem sabe pode ser um foco aí. E o próximo episódio seria o lance do desconhecido. Teria também alguma coisa a ver com o Annihilape? Vamos ver no que vai dar. Falando do próximo episódio, também foi revelado os Pokémon dos outros Doppelgangers, né? A gente já tinha visto que a Luca, que vai ser a Doppelganger ali, a sósia, vamos dizer assim, da Liko, ela tem uma Roserade, e a sósia da Dot vai ter um Ducklet e o do Roy, um Darumaka, para fazer contraparte ali com os Pokémon de cada um deles. Isso vai ser bem legal de ver, né? E aparentemente essas são algumas especificações e spoilers do que está por vir. Mas o Annihilape me chama muito a atenção. Assim, sinceramente, eu adoraria ver o Annihilape mais presente no anime. Não queria que ele fosse um Pokémon do dirigível dos Trovonautas, né? Eu queria que ele fosse um Pokémon capturado por alguém. E, sinceramente, assim, eu sei que tem muitos contras nisso, mas pra mim, a Liko com o Annihilape seria muito, muito interessante. Então, deixo aqui minha expectativa da Liko possuir esse Pokémon. Mas caso não for pra ela,
Pro Roy seria bem legal também. Pra Dot eu não sei, a Dot foi a última que capturou um Pokémon, então tenho as minhas dúvidas, mas Liko ou Roy seria legal. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando também que vai rolar um evento no Japão, muito em breve, lá na Tokyo Skytree, que é aquela torre de Tóquio. E vai ser um evento collab ali com aquela região e o anime Pokémon. Esse evento aparentemente não vai ter nada demais, mas vai rolar fotos e itens exclusivos à venda. Quem sabe alguma coisa também pode acabar surgindo em base desse tipo de colaboração. Lembrando que o anime Pokémon já fez colaborações antes, inclusive a gente tem aquelas colaborações que acontecem às vezes com os planetários, e até hoje eu morro de curiosidade de assistir esses episódios de planetários. São alguns episódios que existem, esses episódios nunca foram ao ar, ficaram exclusivos para os planetários. E não sei se chegaria ao caso de ter um episódio exclusivo para a torre, eu acho que não. Mas quem sabe alguma coisinha pode surgir e a gente pode acabar pegando um pedacinho disso, né? Mesmo a gente não tendo acesso a esse tipo de evento por aqui. Inclusive, eu não posso encerrar sem mostrar essa imagem aqui para vocês. Vocês devem reconhecer esses Pokémon, essa merchandising daquele mostruário só, né? Com o PNG de cada item. Que eu trouxe aqui para vocês há, acho que 2, 3 meses atrás. Ou até 4 meses atrás, eu não lembro ao certo. Mas foi um merchandising bem interessante para nos direcionar. Principalmente pela aparição do Masshold, da Tinka-Tink e possivelmente a evolução do Kilowattrel, né? Então, nós temos aqui algumas coisas que a gente pode observar. Então, Kilowattrel já é uma coisa que a gente pode, né, arriscar se tiver certo. Tinka-Tink acabou acontecendo. Nós temos aqui também algumas situações como o Masshold que acabou acontecendo também. Eu não sei ao certo se vamos ter mais foco em relação a esses dois. Porque, bom, já tivemos algum episódio que focava pelo menos no Wiglet, mas ainda pode ser que tenhamos alguma coisa relacionada e alguma coisa relacionada aqui também para este Pokémon. A minha impressão que fica com esses merchants, que eu ainda acho que a gente tem que colocar como um ponto de observação, é o Latios e as Evolutions, tá? Porque Evolutions, na minha opinião, tem um grande potencial da famosa agenda do Eevee. Eu já falo pra vocês dessa agenda do Eevee desde o momento que a Lana, né, acabou capturando o Eevee. Naquela época a gente achava que poderia ir pro Ash, né? E, bom, a agenda do Eevee é uma coisa que ela tem que acontecer, exatamente como a agenda do Pikachu acontece. A agenda do Eevee, ela é de um Eevee que acaba chegando para um personagem e acaba ganhando um bom espaço durante o anime. É justo para manter aquecida na memória das crianças e de potenciais consumidores de Pokémon, principalmente o Eevee, e manter ele ali na mente. E, obviamente, a ideia de Jolteon e Flareon aparecerem, a gente inicialmente joga para a presença da Penny nesse anime. Ela parece que vai estar com bastante força ainda durante essa fase terastal, e eu acho que talvez Jolteon e Flareon acabem aparecendo com bastante força muito em breve, ou todas as Evolutions, tá? E talvez a agenda do Eevee seja entregue a Penny. Caso contrário, ainda existe sim essa chance que algum Eevee chegue à posse de algum personagem dentro de Horizontes. Difícil dizer, mas pode acontecer. Quanto ao Latios, o Latios, pra mim, assim, a aparição do Latios aqui, nesses itens, pra mim são duas, e as duas envolvem o anime anterior. Primeiro é porque o anime anterior finaliza, né, com muita força com Latios e Latias, e seria um resquício disso, então vamos colocar aqui, porque, enfim, ele apareceu com bastante força no anime anterior, e porque o anime ainda quer trabalhar alguma coisa com Latios e Latias referente ao anime anterior. Seja um filme, seja um especial, seja lá o que eles pretendem fazer, seja o momento onde talvez Ash finalmente conheça os nossos novos amigos, né, Liko, Roy, Dot, Trovonautas, e talvez eles se envolvam também de alguma forma com Latios.
é uma expectativa minha. Desde que o Latios apareceu naquelas merchandisings, eu, enfim, sugeri isso. E eu acho que tem essa possibilidade. Caso contrário, eu vejo o Latios jogado aqui muito do nada. E por nada. Então, pra mim, eu acho que o Latios nesse merchandising está conectado fortemente com o anime anterior. E talvez algum projeto que eles tenham ainda em mente, justamente por conta como aquele anime decidiu terminar. Né? Tipo assim, de tantas possibilidades, de tantas situações, principalmente aquele especial, decidiu terminar com o Latios, trazendo de volta todo aquele clima do filme 5. Então, pra mim, ainda aquilo é uma coisa muito em aberto. Então, talvez seja o momento onde Horizontes e o anime antigo se encontrem e a gente possa ter alguma espécie de collab, porque eu acho que esse collab ainda deve acontecer, né? E por fim, essas evoluções aqui, a gente já sabe que isso aqui deve acontecer em algum momento, então eu, de fato, ignoro a presença disso. The Danny Muchlex, não sei se o anime vai querer trabalhar tanto com esses dois. E por fim, o Quagsire já é um Pokémon que está presente dentro do Anipoké. Então, no mais, é isso. O Kemi vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Esse foi um plus aqui de análise e merchandising. Eu tinha que trazer isso aqui para vocês. Então, é isso. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui.